Boa noite a todos. Espero que todos estejam tendo um belíssimo começo de ano, esse mês, né, que nós já estamos encerrando esse primeiro mês. O tema da noite de hoje é compaixão. Paulo nos diz na carta a Timóteo que exercita-te pessoalmente na piedade. Eu vou primeiro contar uma historinha que foi retirada desse livro Momentos de Renovação. Essa mensagem especial foi psicografada por Divalda, pelo Espírito Joana de Ângeles. Chama-se O Poema do Amor. Conta-se que João Evangelista, um dos discípulos de Jesus, ele era conduzido pelos seus discípulos a reuniões, pequenas reuniões como essa, para que lá ele pudessem levar o testemunho e contar as lições que realmente o marcou com a convivência junto de Jesus. Aí ele diz que o que mais ficou impregnado nele, na minha memória, ele diz o seguinte, foi a sua recomendação. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Pois ele era levado por esses outros discípulos, o João Evangelista, para várias reuniões. E sempre ele trazia essa mensagem, que foi o que tinha mais marcado ele. Até que um dia, um jovem, no meio, né, vamos tentar imaginar como se fosse aqui, levantou a mão e disse a ele, será que o senhor não tem nada de novo a dizer-nos? Já nos transmitiu tantas vezes este ensinamento que nos sentimos cansados dele. Nós já ouvimos tanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas isso foi que João Evangelista sentiu realmente penetrar, né, que ele conseguiu viver. Conseguiu viver isso quando encarnado. Aí o sábio apóstolo disse, se amaisses, estarias em condição de saber mais. Todavia, embora eu haja repetido tantas vezes este enunciado, ainda não vos impregnastes dele, deixando que a irritação e o azedume, que são o anti-amor, se agasalham em vosso coração. Então, muitos de nós aqui possivelmente poderiam pensar, compaixão, nossa, a gente já ouviu, escuta aqui, não é referente só a uma religião, a questão, a ciência, nós vamos ver depois, traz também a questão da compaixão, mas nós somos relembrados o quê? Que é necessário exercitarmos para sentirmos impregnados desse amor. Não é a questão só de ouvir, é questão de, quando nós saímos lá fora, nós exercitarmos. Então, o objetivo da noite é trazer-nos a reflexão de que realmente é a compaixão, quais os benefícios de estar utilizando a compaixão e qual a diferença entre compaixão e dó e pena e piedade, tantos sinônimos que nós encontramos no dicionário. Todo esse material não tem nada de minha autoria, foi um estudo retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras de Joana de Ângeles, do Emmanuel, e outro livro chamado Os Prazeres da Alma. Então, vamos lá. Está todo mundo pronto? Filhinhos, amai-vos uns aos outros? Podem nos ajudar com a luz, por favor? Aqui, só mais um detalhe, quando Paulo nos diz, exercita-te pessoalmente, nos remete que qualquer conquista que adquirimos lá fora, seja a habilidade para tocar uma música, no esporte, em qualquer... É necessário que cada um de nós façamos o quê? Prática. Não é nada diferente para as nossas aquisições espirituais. É necessário a prática. Então, não é necessário somente saber, é o praticar. Então, vamos lá para essa escada bem bonita aqui, que nos leva àquela luz. Emmanuel nos diz uma mensagem, solicitou-nos Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é vida. E a compaixão é o primeiro degrau de acesso ao amor que Jesus nos legou.
Então, essa é a importância de podermos compreender realmente o que é a compaixão. Porque ela está aqui, ó. Para eu poder chegar nessa luz, é o primeiro passo, a compaixão. E vou relatar a vocês que fiquei bem surpresa ao ter a oportunidade de estudar. Porque muitos de nós, eu pessoalmente, pensava que estava tendo compaixão e auxiliando o próximo, em algumas circunstâncias. E, na verdade, não era. Eu estava, na verdade, atrapalhando, mas com o intuito de ajudar, mas por sem saber distinguir. Então, a importância de nós sabermos o que é a compaixão, como praticá-la, porque ela é o primeiro degrau. Joana de Ângeles nos diz que a compaixão consegue irradiar-se retirando o combustível que abastece o incêndio, neutralizando as chamas do desespero com o ardor da esperança. Então, o incêndio, né? Quanto mais combustível você coloca, ele se torna mais intenso. Mas a compaixão, quando ela é realmente sentida, ela funciona, ela retira esse combustível. Então, ele vai neutralizar essa chama de ardor e desespero dos nossos companheiros. O amor, ele nutre a esperança e dá forças à fé. O amor é o elo que une as criaturas, independente de raça, independente de nacionalidade. É o amor que vai nos unir, é a linguagem universal, é o que Jesus veio nos trazer, é amai-vos uns aos outros. Então, para a gente poder entender então, o que é compaixão, vamos buscar o conceito dela. Então, a palavra compaixão ela tem origem latina, que é compassione, que é compadecer, que é sofrer com. Então, ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. É a vontade de auxiliar o outro. Alguém de vocês já teve isso? De ver ou alguém lá fora, ou às vezes dentro do lar, e você tem aquela vontade de auxiliar, de ajudar. No entanto, não significa que nós aprovamos as razões da pessoa ter chegado àquele sofrimento. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. Então, a indiferença é o que nos congela, a não abrirmos os nossos corações para poder sentir o sofrimento do outro. Alguns dicionários oferecem as palavras pena e dó como sinônimos. E aí que está o problema. No entanto, há uma diferença considerável entre elas. Joana de Ângeles nos diz que a virtude, né? A compaixão é a virtude que nos aproxima do anjo. Não, isso foi no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a virtude que nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, a compaixão com a caridade, com o amor, são várias, né, facetas. Uma vai ligando um ao outro. E é o sentimento, a compaixão é o sentimento mais apropriado para nos auxiliar a evoluir espiritualmente. Pois ele é o que vai combater o egoísmo e o orgulho, que são as maiores raízes, né, de todos os males que temos em nós. Então, no dicionário você vai encontrar a vontade de auxiliar o outro, a simpatia pela dor alheia, entender a dor do outro. Agora, nós vamos tentar entender a diferença da compaixão com a dó e com a pena. A compaixão, ela provém das profundezas da alma. Todos nós temos essa sementinha dentro de cada um de nós, de essa compaixão, de sentir vontade de auxiliar o outro. Nós temos uma propaganda na mídia que eles mostram uma criança assistindo na televisão, estava tendo alguma guerra, algo assim, e essa criança, devia ter uns 2, 3 anos, vê uma outra criança chorando na televisão. Ele se aproxima, tira o bico da boca dele, aproxima para poder dar para outra criança que estava chorando. Então,
essa vontade, ela é inata, ela vem realmente das profundezas. Já a pena e a dó, a gente aprende socialmente. Então, ó, coitado, né? Ele não dá conta de falar a língua direito, ou coitado, não consegue arrumar um emprego, ou coitado isso, ou coitado aquilo, e os pequenos que estão ao nosso redor vão tomando isso como exemplo. Então, eles começam a aprender, como nós todos aprendemos, a termos dó. A compaixão, a criatura vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo de sua vida. Todos nós somos obras-primas do nosso Pai Maior. Todos nós temos eles dizem, aquela sementinha, o potencial de crescermos, de sermos melhores. Quando nós sentimos compaixão da outra pessoa que está sofrendo, nós encaramos que aquele momento que ela está vivendo, que é de dificuldade. Então, eu vou tentar auxiliá-la a sair de lá. Vou buscar recursos para poder ajudá-la. Não de chegar, igual aqui na dó, achar que a pessoa é imponente. Não, ela não vai conseguir sair disso. Ele não dá conta, já chegou a essa idade, não dá conta de fazer, não vai melhorar, não tem outra solução. Então, a gente começa a acreditar que a criatura é imponente, inferior, e que sem a nossa ajuda, ele será incapaz de resolver o problema. Então, nós nos colocamos superiores a eles. E esquecendo que cada um de nós, indistintamente, somos filhos de Deus com potenciais, mas que em certos momentos nós passamos por momentos aflitivos, né? Por dificuldades. Então, a compaixão, ele vai envolver o sofredor em um clima de generosidade, utilizando de forma solidária. E a compaixão está intimamente ligada à ação. Então, eu vou abrir o meu coração, vou sentir a dor do outro, mas eu vou buscar recursos para poder auxiliá-lo. Que seja numa prece, que seja ajudando a arrumar um emprego, várias coisas a gente pode estar auxiliando. Que aí, no caso, quando chega a questão da ação, vai ser o que traz a questão da caridade, né? Que é a compaixão irmã da caridade. Ok. Essa parte foi bem forte para mim. Eu vou dividir com vocês. No livro Prazeres da Alma, ele nos diz o seguinte: para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão da nossa arrogância salvacionista. Deixa eu explicar essa parte. É aquela vontade que a gente tem, que a gente vê tantas pessoas, e principalmente os nossos entes queridos, na dor, da gente salvar, a gente quer tirar o problema da pessoa. E não auxiliar a pessoa a passar pelo problema. Então, o primeiro passo para realmente termos compaixão é abrirmos mão dessa arrogância e de acreditar que a redenção das almas que amamos, e é o que diz aqui, depende única e exclusivamente da nossa dedicação. Não, a gente vai fazer a nossa parte, mas ele também vai ter condições de buscar a solução. Então, não é tudo só depender, eu que vou salvar o mundo. Cada pessoa é obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, o nosso relacionamento fica anímico. Fica assim, não, pobre coitado, eu tenho que fazer tudo para ele. Então, não tem realmente o amor. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Se você estiver infringindo a liberdade que a pessoa tem de agir, de pensar e de sentir, vamos tentar reavaliar realmente se nós estamos tendo compaixão. Porque, como nós sabemos, os espíritos mais evoluídos, eles respeitam bastante o nosso livre-arbítrio. Eles não chegam e abrem a porta, escacarando a porta, não. Quando nós os convidamos. Então, quando nós estivermos prestando auxílio,
vamos tentar analisar se realmente nós estamos respeitando essa liberdade que a outra pessoa tem. A compaixão, esse é de um livro Responsabilidade, da Joana de Ângeles. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta. Realiza o socorro na razão que a última apenas sente pena. Então, nossa, você viu no noticiário o que está acontecendo? Aí todo mundo, nossa, coitado daquelas crianças, estão passando por essa dificuldade, mas nós não nos unimos, ou individualmente nós não fazemos a nossa parte para poder buscar ação de estar auxiliando. Nós ficamos só nessa aqui, ó, nessa emotividade desequilibrada ou vazia. Ou eu quero ir lá e resolver tudo, eu quero fazer tudo e acabar com essa dor. E não é. Mas ela age. Ela age. Vai utilizar o bom senso e de saber as maneiras certas de poder auxiliar. Ela lamenta e o outro leva o socorro. E a gente só sente a pena, né? Coitadinho desse. Ou você fala, deixa, né? Vai dar um jeito. Ou você vai, de repente, lá e quer tirar totalmente a dor. Nesse livro Garimpo do Amor, Joana de Ângeles nos diz: descongelando a indiferença nos teus sentimentos, o calor do amor te impulsionará a natural compaixão que vive em ti na direção de tudo e de todos. Então, o maior bloqueio que nós temos em expressar, em ter compaixão, em de trabalhar essa compaixão com o outro, é a indiferença. A indiferença porque nós vivemos num mundo cheio de tantos conflitos, de tantas dores, e normalmente nós estamos preocupados tanto com eu ou com a minha família aqui, eu não tenho tempo para poder fazer. Então, a gente torna-se indiferente ao que o outro está passando, ao que o outro está sentindo. Mas ela diz que o calor do amor, ele vai impulsionar essa natural compaixão. Lembra? Que ela pertence a cada um de nós. E no momento que ela se descongelar, igual da água, ela vai expandir de forma natural, para todos os lados, em todas as direções. Então, ela nos diz, né, que nos dias atuais, entre povos e raças, em todas as áreas dos relacionamentos humanos, existe uma indiferença e uma insensibilidade. Né? Diante desse desenvolvimento tecnológico, às vezes nós não utilizamos com a nossa sabedoria de continuar cultivando os relacionamentos. Nós tornamos insensíveis e indiferentes. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do próximo. Não é mais quando a gente assiste alguma coisa, já está tão acostumado, já nem se toca. Principalmente no Brasil, a questão da violência, né? Se você mora no Rio, é normal você sair e a pessoa vir, saber que ou roubou a bolsa, as coisas começam a tornar-se indiferentes. A Joana de Ângeles nos diz que a compaixão, ela nos auxilia o equilíbrio psicológico. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas, nem execute excelentes programas. Não obstante, o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais. Então, gente, vamos todo mundo começar a praticar a compaixão. Os recursos que trazem nos auxiliam com as disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Isso é tão verdadeiro que a ciência vem comprovando isso. Existe uma pesquisa feita na Faculdade Stanford de Medicina, na Califórnia, que eles agora, inclusive, têm um curso que te ensina a cultivar a compaixão. Então, a compaixão para com você e para com o próximo. Então, chama Compassion Cultivating Training. Então, são 8 semanas que a pessoa vai lá e auxiliando a cultivar a compaixão, vai ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão.
e auxilia no contato, na comunicação com os outros, né? De se tornar mais sensível com a dor do outro. Então, você vê que não é só, né, que dentro do espiritismo, você vê que a ciência, como realmente está tudo, vai de encontro. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os seus sentimentos inferiores e a abrir o seu coração. Então, quando a gente começa a realmente ter compaixão, sentir, começa a janelinha, a gente começa a abrir para realmente sentir a dificuldade que o outro está passando. E a Joana de Ângeles nos lembra que é um hábito. Então, uma coisa que realmente pode ser cultivada, que vai de encontro o que eles estão fazendo nessa faculdade. Então, a gente praticar diariamente, a gente vai cada dia se fortalecendo. E o homem aprende a sacrificar, no questão de, não é de sofrimento, mas de se abnegar, de sair daquela só para o meu ego, só para mim, e do orgulho. Que ele começa, então, a sacrificar os seus sentimentos inferiores, que é o orgulho e o egoísmo, e ele começa a abrir o seu coração. Então, compaixão manifesta-se de um coração aberto. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Se eu ficar indiferente, igual um gelo, com o sofrimento do outro, eu não tenho como ajudar. Aí a gente, às vezes, acha que alguma pessoa vem e pede algum auxílio material, vamos supor que está fazendo uma rifa para poder ajudar tal pessoa que está passando na dificuldade, você compra, mas na verdade aquilo não é que você está tendo compaixão. Tudo bem que você está ajudando, mas não é aquela coisa porque você não sensibilizou com a dor do outro. Então, elas nos colocam aqui, se não nos permitirmos sentir o sentimento que o outro está passando, não podemos reagir a esse sentimento diante das pessoas e muitas vezes nós até duvidamos do que o outro está sentindo. Não tem muita gente que diz, né, que quem sente a questão da depressão, isso é coisa para gente desocupada, isso é coisa para, né, que não tem o que fazer. Aí até quando o outro sente, ele sabe, uau, aí ele não está brincando. Então, é necessário a gente tornar-se sensível, abrir nosso coração. Então, a compaixão, ela está associada à empatia. Então, mas a empatia, ela não é medir o que o outro está passando ou julgar o que o outro está passando. Se fosse comigo, eu ia fazer diferente. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer isso. Não é, isso não é empatia. Não é a compaixão. Não é colocarmos no contato direto do nosso coração com o coração do outro ser humano. A ajuda verdadeira, que traz sabedoria, né, que é da sabedoria, é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmos. O ser compassivo, ele não invade a vida alheia. Os indivíduos mudam quando estão prontos para mudar. Então, eu vou levar o auxílio, eu vou auxiliá-lo o máximo possível a sair daquele problema, mas eu também não vou estar julgando, né? Jesus, quando aquela moça, não é Sabrina? Isso, que apedrejada. Ele julgou ela? Não julgou, né? Só pediu para ela ir, né, que se os outros não estavam te julgando, quem sou eu para te julgar? E deixou ela seguir e pediu para ela que ela não fizesse mais. Então, o ser compassivo, a gente não vai estar julgando o outro. Vocês estão acompanhando, gente? Sim. Tá bom. Esse aqui é bem interessante, ó. A compaixão, ela é uma ponte de mão dupla. Ela proporcionando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. Vamos explicar. Sabe quando a gente resolve ir ou na caravana, né, que visita os velhinhos, você vai num hospital, que às vezes você quer prestar algum auxílio, mas você vai lá e fala, não, eu não dou conta disso.
Isso aqui não é para mim. É muito sofrimento. Ou você vê aquelas crianças, né, deficientes. Não, isso não é para mim. Porque, realmente, quando a gente vai... isso a pessoa não está sentindo compaixão, mas o que está querendo mostrar aqui é que quando a gente realmente está sentindo a compaixão, que a gente quer levar o socorro, o outro está aflito. É difícil porque você vai estar sensível à dor do outro. Então, é normal a gente sentir isso. O que não pode é a gente só ficar na lamentação e não buscar agir. Porque aí é aquela história. O moço está lá na estrada, o pneu do carro furou, ele senta lá e começa a chorar. Aí eu chego, em vez de tentar auxiliá-lo, eu vou sentar do lado dele e vou começar a chorar também. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, nós vamos sentir a dor do outro? Vai ser difícil. Mas no momento que a gente buscar de saber que o outro é capaz, de acreditar que aquele é só um momento difícil que ele está passando, mas que ele vai conseguir sair, as coisas mudam. E no Evangelho também nos diz que tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da dor do outro. O outro está sofrendo e nós vamos estar sensibilizados com a dor do outro. Ao abrirmos o nosso coração para alguém, sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando. Então, não é que eu estou no lugar dele, mas se ele estivesse passando por aquela dor, é a mesma dor que às vezes eu poderia estar sentindo. É uma questão de ressonância, né? Que vai estar ligado um ao outro. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados, como eu tinha dito antes. Porém, qual entre nós aqui, quando teve a oportunidade realmente de ajudar o outro, sentindo realmente essa compaixão, no momento que ele sai do ambiente, que você consegue auxiliar, que não se sente bem, se sente alegre, com uma sensação de um dever cumprido? Alguém de vocês já teve essa oportunidade? Já? Ninguém? Uma, duas... que bom, então, tô feliz. Então, quem não teve ainda, gente, então vamos tentar. Vamos lá fora e vamos tentar praticar para você ver que realmente é difícil, mas na hora que você vê o resultado daquilo dando certo, te alimenta. É uma questão de ressonância, né? Que a gente, vai estar ligado, vai sentir um pouco o que o outro está sentindo. E nos diz que se unicamente buscássemos a volúpia, né, que é o prazer que uma ação boa proporciona, conservai-vos sempre na senda do progresso espiritual. Não nos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Então, se nós começarmos a praticar lá fora realmente a questão da compaixão e sentir essa felicidade, esse prazer que nos traz, nós iríamos não necessitar buscar de prazeres nas coisas lá fora. E isso ia nos impulsionar para esse progresso espiritual. Ele nos diz que o que apenas nos falta é a boa vontade. Porque todos nós aqui somos capazes. Mas, às vezes, tem outras coisas que eu dou mais prioridade, né? Ou me causa muita dor, não, isso eu não dou conta de fazer. Então, vale a pena a gente refletir. No Evangelho nos diz: deixai o vosso coração se comover diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Então, não é sentir pena, é sentir compaixão, é realmente sentir com o coração. E quem são esses miseráveis e essas pessoas que sofrem? Todo mundo. E às vezes até nós mesmos, não é? Nós passamos por momentos de dificuldades. E nós necessitamos ter compaixão para conosco mesmo. Porque lembra, a compaixão é o primeiro passo para a gente poder amar. E para a gente poder amar alguém, nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Não é que eu vou ficar sentindo pena, coitado de mim. Não, não é o pity party, né, que eles falam. Não dou conta. Não, eu estou passando, mas
eu vou conseguir, eu vou buscar recursos, eu vou buscar ajuda. Então, a miséria e o sofrimento não são só as grandes calamidades que nós vemos lá fora. E que, graças a Deus, nós vemos que que a humanidade, ela se sensibiliza bastante diante de várias tragédias, como eles se unem para poder auxiliar. Então, no Evangelho nos diz, né, que essas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar o desastre. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Obrigada. Esses infortúnios discretos e ocultos. Então, ao nosso redor, está cheio desses infelizes, ocultos, e esses indiscretos que não buscam. Então, diante das calamidades que nós vemos quando tem os hurricanes, que, como todo mundo se une para poder, faz obras para poder auxiliar, isso é muito bom, isso é muito bom. Diante da miséria, quem já ouviu falar daquele Fraternidade Sem Fronteiras, que ajuda as crianças na África, excelente. Porém, e os miseráveis ocultos que encontram ao nosso redor? O que nós estamos fazendo? Estamos sendo indiferentes? Estamos insensibilizados? Isso é sempre a mesma coisa, então eu deixo para lá. Então, às vezes, dentro do nosso lar, a gente fica tão indiferente, cada um ligado na internet e não sabe realmente a dor que o outro está passando. Ou algum outro que esteja por aí, que nós poderíamos estar auxiliando. Joana de Ângeles nos diz: ouve os pedidos de socorro, sem palavras, e atende-os quando se acerquem à tua afetividade. Então, às vezes, a pessoa nem precisa. E a gente, como nós vamos estar mais sensível, a gente vai perceber que o outro está precisando de auxílio. A alternativa única para modificar essa rude situação que nós estamos passando é a compaixão que deve dominar o sentimento em relação a esses infelizes e cruéis indivíduos que roubam a paz e ameaçam a estabilidade emocional e espiritual do planeta. Então, você vai falar, compaixão. Mas e diante desses massacres? Como você quer que eu tenha compaixão? Como que vai se desculpar ou como se vai se perdoar esses irmãos? É o que a Joana de Ângeles nos diz, que a partir do momento que a gente consegue compreender que aquele irmão, ele está passando por aquele momento que ela diz aqui, que em relação a esses infelizes e cruéis, que eles estão roubando, vamos buscar até a compaixão com eles. Que somos todos espíritos em evolução e que neste momento eles encontram nessa situação. E ela nos diz que a compaixão para com todos é o sentimento de humanidade que se sensibilizará a todos, acalmando a fúria, abrindo portas de acesso à reflexão e despertando para a felicidade. Então, se eu, você, cada um de nós, dentro dos nossos lares, começarmos realmente a trabalharmos a compaixão, dentro da nossa vizinhança, dentro da nossa comunidade, a gente lembra que a compaixão, ela neutraliza aquele combustível daquela que causa um incêndio? Lembram, gente? A compaixão vai exercer isso diante dessas fúrias, diante das tragédias, que cabe a nós, normalmente, agir através da oração, agir através da compaixão. E, aos poucos, vão começar a despertar para a felicidade. Chico nos diz que, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. A Joana de Ângeles nos diz que, quando alguém te faz algo muito mal, bem
que está difícil de você perdoar. Se você não é capaz de perdoar, pelo menos desculpe. Porém, se você não é capaz de desculpar, tenha compaixão daquele irmão. Compreenda que ele está naquele estado e por isso agiu dessa forma. Não que eu estou concordando com as razões com que ele fez. Não é isso. Mas a compaixão. Então, é o que ela fala, volta, né, naquela escada, que a compaixão ele é o primeiro step do degrau para a gente poder subir. Então, se a gente não consegue perdoar, pelo menos o quê? E se a gente não consegue desculpar ainda? Ter compaixão. Sensibilizar diante do outro. Então, Emmanuel nos diz que experimenta substituir os instantes de queixas por momentos de serviço ao próximo e observa os resultados. Então, se nós estamos sentindo-nos vítimas de algo e estamos, por que Deus você está fazendo isso comigo? Vamos parar de queixar, de lamentar e vamos buscar auxiliar o outro. E aí nós vamos ver qual vai ser o resultado. Ops, espera aí. Ai, tá certo. Então, a compaixão é o primeiro passo, como nós dissemos, para a vigência ativa das virtudes morais, né? A virtude base, raiz de tudo é a caridade, que ela vai abrir espaços para a paz e o bem-estar pessoal. Então, nós não estamos só auxiliando o outro quando nós temos compaixão e buscamos auxiliá-lo. Nós também estaremos recebendo. Então, a compaixão é a porta que nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos que ninguém adquire a piedade, a compaixão sem construí-la. Então, que é necessária a prática. Não é porque agora eu ouvi falar da compaixão, eu entendi a diferença de compaixão com dó, que pronto, agora eu tenho. Não, você vai lá fora, nós vamos ser testados, nós vamos cair, vamos errar, mas vamos recomeçar de novo. E Emmanuel tem um livro chamado Compaixão. Quem tiver interesse, é bem pequenininho, vocês podem pegar de PDF na internet, e eu vou ler para vocês o que ele nos diz. Compadece-te da própria família, ainda mesmo que encontre junto aos entes queridos aqueles que não se afinam contigo. A família é o grupo em que nascestes para auxiliar e ser auxiliado. Compadeça-te de teu pai. Se souberes amá-lo, ser-te-á na terra o melhor amigo. Ama-o sempre. Ele te deu o corpo. Compadeça-te de tua mãe. Ei-la na condição de valente heroína, pelas dificuldades e obstáculos que venceu para trazer-te à luz. Compadeça-te de teu filho. Hoje ele, e teu enlevo e tua esperança. Amanhã será o fruto dos teus ensinos e o retrato dos teus exemplos. Compadeça-te de tua filha. Pós-traumas de passadas existências, é possível que ela te dê problema e preocupação. Abençoe-lhe a presença. Ela vem de Deus. Espera um minutinho que agora... Não estava... Como... Eu preciso só de abaixar. Desculpa. Isso, obrigada. Compadeça-te do amigo. Em certo momento ele falhou contigo? Perdoa e esqueça. Estamos muito longe da perfeição. Compadeça-te dos bons. Na comunidade humana não existe criatura infalíveis.
Somente Jesus e alguns raros heróis da fé viveram sem cair. Compadeça-te dos maus. Na terra não existe exatamente os totalmente bons e nem totalmente maus. Ante as faltas de qualquer delinquente, seja ele quem for, compadeça-te. Emmanuel. Então, lembrando que quando nós compadecemos, quando nós realmente praticamos a compaixão, nós vamos começar a abrir espaço para a paz. Então, que cada um de nós aqui saiamos com essa mensagem, que possamos ser um agente da paz, começando conosco, com os nossos familiares e, de repente, em sociedade. E no Evangelho nos fala que é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quantos de nós passamos as nossas vidas sentindo-nos vazias, com tantas aflições, com tantas dores? E a caridade é a chave para a gente começar a buscar a essa paz, a esse contentamento e buscar o remédio para as nossas aflições. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. A compaixão bem sentida é amor. O amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido é essa abnegação em favor dos sofredores. É a virtude por excelência em que toda a sua vida praticou Divino Messias. Se quisermos a paz no mundo, sejamos felizes. Bem-aventurado é o agente da paz, pois as criaturas maduras possuem uma compassiva noção da vida. Jesus passou por toda essa vida nos mostrando a compaixão, a caridade, nos dando o exemplo. Então, que nós saiamos hoje com essa mensagem, que possamos ser um agente da paz, realmente sentindo a compaixão, abrindo os nossos corações para não sermos indiferentes, insensíveis às dores do mundo. Muita paz a todos.